Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele a deu a conhecer, enviando seu anjo a João, seu servo. Este é oficialmente a primeira aula que nós vamos procurar ter sobre o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Com a primeira pergunta: o Apocalipse é de João ou de Jesus Cristo? Se nós dissermos que o Apocalipse é de João, corremos o risco de fazermos uma interpretação antropológica do livro. Uma interpretação humana. Um apocalipse como os demais apocalipses que existem na literatura judaica, na mitologia judaica. Agora, se nós aceitarmos que o Apocalipse é de Jesus Cristo, podemos começar a pensar e a compreender que é uma revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre quem ele é, o que ele faz, qual é o seu ministério, mais qual é o seu mistério. Mas será que é tão simples assim nós compreendermos a pessoa de Jesus apenas lendo um livro, o livro do Apocalipse? A palavra Apocalipse, ela encerra algumas controvérsias, porque nós podemos entendê-la como sendo uma revelação, algo que Deus está acendendo lâmpadas, acendendo luzes, está mostrando, ou podemos entender a palavra revelação como algo que Deus está ocultando novamente, escondendo novamente. Pensem bem, desde o tempo da criação até a chegada de Jesus Cristo, nós temos o testemunho do apóstolo Paulo que diz que Jesus Cristo era o mistério de Deus que estava oculto. Chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus ao mundo, mas ele foi manifesto apenas a algumas pessoas lá no século I. Depois ele retornou para a glória, para a eternidade, e Deus o escondeu novamente, o ocultou novamente. O apóstolo Pedro diz que convém que os céus o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. E agora? É um livro que fala abertamente sobre Jesus Cristo, que pode ser entendido como nós compreendemos as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas universais, a história que é narrada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, além do evangelho de João? Ou é um livro para ser enigmático, para esconder e não para revelar? Como nós vamos resolver esse dilema e este problema? Como que nós compreendemos? Bem, o mais importante neste exato momento, além não pensarmos nisso como sendo a chave final para o nosso problema, mas entendermos que, em se tratando de Jesus, estamos sempre envoltos em um mistério. Nem os profetas compreendiam, até mesmo os apóstolos ficaram perplexos diante da figura de Jesus. Os nossos 2000 anos de teologia ainda não desvendaram esse mistério, e é claro para nós, ele continua sendo o mistério de Deus. Se é assim, nos convém deitar as armas, nos desarmarmos, nos desarvorarmos, acabarmos com as nossas bandeiras, as nossas idiosincrasias, aquilo que nos separa, aquilo que não nos permite aproximar com verdadeira pobreza de espírito diante de Deus. Este livro de Revelações foi entregue a um homem chamado João. Não é João o jovem ou inexperiente, é João o ancião, o experimentado, o homem que é testemunha dos sofrimentos de Cristo.
Só por esse sinal, nós já compreendemos que nós, sentados em nossa cadeira, diante do nosso computador, não receberemos a revelação de Jesus Cristo na mesma propriedade que o apóstolo recebeu, que o profeta recebeu, que o ancião recebeu. Até chegarmos às sandálias destes homens que Deus escolheu preferencialmente, seletivamente. Aliás, o livro do Apocalipse ele é todo seletivo. Nada acontece a granel, nada acontece democraticamente, disponível na banca para quem quiser pegar. Pelo contrário, o livro inteiro é marcado pela seletividade de Deus. Então não vamos pensar que nós, aqui, junto às nossas máquinas, confortavelmente, conseguiremos apreender tudo aquilo que João aprendeu e escreveu no seu pequenino livro, porque este homem era sem igual. Assim como esta revelação é sem igual, sui generis, única em toda a literatura bíblica. Que tenhamos então a humildade de espírito para nos sentarmos aos pés de Jesus, assim como fez Maria, para ouvir singelamente as suas palavras. Não entramos aqui para ensinar, não, porque o Apocalipse é a casa de Jesus Cristo. Então nós não entramos na casa de ninguém para ensiná-lo. Entramos como hóspedes, como convidados, ou como peregrinos, como estrangeiros, ou como mendigos à porta do templo que pedem que nos caia uma moeda da mesa de Deus. O Apocalipse de Jesus Cristo nos convida à humilhação. Vejam, não é só a humildade, é a humilhação. Porque Jesus nos disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse livro nos convida a nos humilharmos. Aqui, em pleno século XXI, com toda a ciência, lógica, sabedoria que nós temos, a nos humilharmos, dizendo: Senhor, estamos cegos diante da luz. Abre os nossos olhos para que vejamos. Que a graça de Deus esteja com todos.